Sejam bem-vindos ao primeiro culto da Igreja Batista Central em Bom Sucesso nesse ano de 2021. Que bênção poder estarmos juntos aqui reunidos nesse momento de adoração, àquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que maravilha podermos estar aqui e saber de um Deus que cuida de nós e que já nesse início de ano e durante o ano de 2021, Ele está conosco, estará conosco, cuidando e nos direcionando neste ano que inicia. E nesse momento, nesse nosso culto que temos hoje, culto de adoração, de louvor, aquele que é digno de todo louvor, toda honra e toda glória, convido a você a orar comigo. Feche os seus olhos, falemos com Deus. Pai querido, que bênção, que maravilha podermos já no início deste ano, ó Pai, nesse dia 3 de janeiro de 2021, iniciar nesse domingo, ó Pai, um culto de adoração ao Senhor. Tu és digno desta adoração. Agradecemos a Ti, ó Pai, por aqueles que aqui já estão conosco, cultuando ao Senhor. Louvamos, ó Deus, a Ti. Esse é o nosso intento, esse é o nosso desejo, de adorar, de fazer deste culto um ato de adoração ao Senhor. E através dele, ó Pai, entoar louvores a Ti e também refletir sobre aquilo que queres para as nossas vidas. Obrigado por tudo, continua a falar aos nossos corações. Em Cristo é que oramos hoje e para todo sempre. Amém. Eu quero, nesse momento, fazer a leitura da Palavra de Deus e convido a acompanhar comigo essa leitura no texto de Romanos, capítulo 12, os versos 1 e 2 de Romanos 12. E assim nos diz a Palavra de Deus: Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que seja isso em seu coração, um desejo de estar sempre dentro desta vontade de Deus, que é boa, é perfeita e é agradável. Que Deus te abençoe. Você que está nos visitando aí, coloque seu nome no chat, né? Nós queremos conhecê-lo, dizer, sejam bem-vindos. Sempre muito bom ter vários irmãos aqui participando conosco. E esse momento que a gente está vivendo, né? Onde aproveitamos e agora nos adaptando a essa realidade virtual, termos gente de longe participando dos cultos conosco. Que bênção a gente poder ver que tem gente lá de Recife, gente da Bahia, né? Gente de Natal, do Piauí, gente até fora do país participando com o nosso culto, gente de outras cidades aqui do estado do Rio de Janeiro. Então, é muito bom poder cultuar também com você. Seja muito bem-vindo ao nosso culto, que Deus os abençoe ricamente. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós louvaremos ao Senhor agora com o nosso ministério de louvor, ao erguermos as mãos. Senhor, queremos te adorar e nos derramar diante dos teus pés, em espírito e em verdade, pois é assim que o Senhor procura os verdadeiros adoradores. Se derrame, se quebrante diante da presença do Senhor nessa noite, não apenas levantando as suas mãos, mas com sinceridade. E certamente Ele ouvirá seu clamor. Ao erguermos as mãos para adorar e clamarmos a Ti, Tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. És Tu, meu Senhor. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu, sim és Tu.
Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Te adoramos essa noite, Senhor, e reconhecemos a tua grandeza. Reconhecemos, ó Deus, que só tu és Deus. Ao erguermos as mãos pra adorar e clamarmos a ti, tu virás, nós viemos aqui te adorar, Deus de graça e favor. Diga quem Ele é. És tu, meu Senhor, digno és do meu louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. És tu, meu Senhor. Só tu, meu Senhor. Digno és. Só tu és digno do nosso louvor. Só tu és, todos dirão que és tu, Sim, sim. sim, és tu. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Diga. Santo, somente o seu nome é. Santo, Santo é o Senhor poderoso. Santo, somente o seu nome é. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Ao erguermos as mãos e clamarmos a ti, tu virás até nós por tua graça e favor. Esse é um momento de oração, oração de clamor. É aquele momento em que nós apresentamos diante do Senhor os pedidos. O momento em que clamamos ao Senhor, como foi cantado até aqui, né? E clamarmos a Deus, é um Deus que ouve o nosso clamor. Então, se você tem algum pedido nesse instante, levante a sua mão onde você está, clame ao Senhor, apresente diante do trono do Pai, aquilo que você quer colocar diante dele, crendo que nós temos um Deus que ouve o nosso clamor. Pai, eu entrego diante de Ti, Pai, cada um desses pedidos. Tu sabes, ó Deus, quais têm sido as lutas de cada um nesse momento, cada servo e serva, cada amigo e amiga querida, apresentam diante de Ti, Pai Santo, esses pedidos, e Tu conheces, Tu sondas, Pai, Tu sabes quais têm sido essas necessidades, essas lutas, ó Pai, o desejo, ó Pai, uma porta
para ser aberto, ó Deus, em que estão agora batendo, ó Deus, e pedindo. Nós entregamos cada um desses pedidos diante de Ti. Ó Pai, se há alguma família nesse momento que está aqui agora, ó Deus, clamando a Ti por uma solução, por um problema difícil que estejam atravessando, aqueles que estão vivendo problemas, ó Pai, na área da saúde, ó Deus, das suas enfermidades, ó Pai, traz cura, ó Pai. Quantas famílias da nossa igreja têm vivido isso e nós temos clamado a Ti, Pai. Toma cada uma dessas vidas nas Tuas mãos. Ó Deus, aqueles que estão vivendo também o luto, Pai, que o Senhor venha com o Seu consolo sobre os seus corações. Nós entregamos cada causa diante de Ti, Pai, crendo que Tu és o Deus Todo-Poderoso e não há impossíveis para Ti. No precioso nome de Jesus é que oramos, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, da nossa certeza que Ele é o Deus fiel que ouve as nossas orações. Queridos, esse é o momento em que nós temos a alegria de oferecer os nossos dízimos, as nossas ofertas no altar do Senhor. Vocês estão vendo aí aparecendo as duas contas da igreja, tanto da Caixa Econômica Federal, quanto do nosso Itaú. Também tem o QR Code, né? Que aí o Pix. Algumas pessoas até falam, pastor, eu já tentei acessar o Pix e eu não consegui. Eu queria deixar bem claro para vocês, eu já fiz isso também, que eu fui fazer um teste. Não adianta você direcionar o seu celular para o QR Code, né, do Pix e achar que vai te direcionar direto para a transação bancária. Não, você tem que entrar no aplicativo do seu banco. Você tem que ir lá então no Pix, clicar onde você tem o acesso no Pix, e lá tem acessar pelo QR Code. Aí você clicando lá, você direciona aí nesse QR Code que ele vai te direcionar para a conta da igreja, né, para você fazer a transferência. Então aí só deixando isso bem explicado aqui, que muita gente tem essa dúvida. E, mas eu queria fazer só com a chave. A chave é o nosso CNPJ, 30 716 435 1000 ao contrário, 06, né? Então 001 -06. Então esse é o nossa chave Pix. Se você quiser fazer um Pix que é rápido, é imediato, e aí você tem essa possibilidade. Então nós temos aí as duas contas da igreja, é a oportunidade de você dar o seu dízimo, a sua oferta. Você que ainda não teve a alegria de dar a sua oferta para a obra da igreja, né? Aquela oferta de gratidão pelo ano de 2020, é uma oportunidade que você pode fazer também. E importante também aqueles que queiram fazer a sua doação para o quilo do amor. Irmãos, esse valor ele é muito precioso. Quando você dá essa oferta específica, é uma oferta destinada, né, que nós chamamos de oferta designada para o quilo do amor, você tem que identificar isso, mandar aí pelo WhatsApp, né, do pastor Sli, né, você coloca aí o número dele, manda, que esse valor vai ser destinado, ele não pode ser usado para outra coisa a não ser o quilo do amor. E muitas famílias têm sido abençoadas através dessa sua oferta. Temos ajudado famílias que têm passado por dificuldades através dessa sua oferta. Como abençoamos vida no ano de 2020. E você pode também abençoar nesse ano de 2021. Tá certo? Então, que Deus te abençoe, a cada irmão e irmã que tem abençoado a obra com os seus dízimos, com as suas ofertas, aqueles que têm sido dizimistas fiéis, eu tenho certeza, né, é bíblico isso, a mão de Deus tem guardado e abençoado essas vidas, e aqueles que têm ofertado como um ato de gratidão a Deus. E por isso eu quero agradecer a Deus por essas vidas desse momento que ofertaram, e também agradecer pelos nossos aniversariantes. Temos aniversariantes dessa semana, né? E é com muita alegria que a gente tem aqui o aniversariante de amanhã, dia 4. São 3 aniversariantes amanhã. A irmã Dilma Schettini, que faz aniversário, nossa diaconisa, que Deus abençoe, né? Temos também o nosso querido irmão Luiz Carlos e o irmão Ricardo Simões, né? Os 3 aniversariantes no mesmo dia, amanhã, dia 4, né? Segunda-feira. Que Deus abençoe esses 3 irmãos e vamos agradecer por essas vidas. Feche seus olhos, vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado, porque
quantas vidas deste momento tiveram a alegria de fazer a transferência, de fazer, ó Pai, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Somos gratos a Ti pela vida desses irmãos e irmãs queridos. Obrigado, ó Deus, obrigado por cada um destes, ó Pai, cada uma dessas irmãs, cada um que teve a alegria de fazê-lo e tem feito, ó Pai, essa oferta, abençoando vidas como o quilo do amor, tem abençoado a obra da Tua igreja aqui, Senhor, que a Tua mão de poder e graça esteja sobre cada uma dessas vidas. Também somos gratos a Ti pelos aniversariantes, Pai. Obrigado pela vida da nossa diaconisa Dilma, que amanhã vai fazer mais um ano, vai completar mais um ano de vida. Também, ó Pai, do Luiz, do Ricardo. Toma essas vidas nas Tuas mãos. Guarda, ó Pai, cada um deles, que o Senhor derrame as Suas mais ricas e preciosas bênçãos sobre estas vidas. Obrigado por tudo, ó Deus, em Cristo é que agradecemos hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Eu queria só fazer uma menção, que eu tinha esquecido aqui, uma coisa importante que eu não poderia deixar de mencionar, é que nossas ofertas presenciais, porque o pastor Esli está de férias. Então, quem vem aqui ao templo entregar a sua oferta, só lembrando que ele não está aqui esse mês, porque ele está de férias. Então, você tem que vir aqui na igreja no domingo, de 9 a meio-dia. É o período que a irmã Sirlene está aqui para receber essas ofertas, domingo de 9 a meio-dia, tá certo? Então, se você quiser fazer essa oferta, esse é o horário que você pode vir aqui e ela vai estar aqui para receber os irmãos e irmãs que queiram fazer essa entrega pessoal, tá bom? Os demais irmãos, você pode fazer qualquer horário, qualquer dia, ou seja, tendo as contas do banco da nossa igreja, né, e fazer a sua transferência. Nós vamos louvar ao Senhor, continuar adorando aquele que é digno de todo louvor e toda adoração. Em Jesus, amigo, temos mais chegado que o irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre. Oh, que dor no coração. Só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo dá consolação. Em seus braços nos acolhe e ouve a nossa petição. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. A gente pode confiar. Jesus, Jesus.
você só pode ser feliz. Foi ele que fez a terra, o céu, o mundo girar e o mar abrir. Ele quem dá a fé pra lutar, pra acreditar, nunca desistir. Ele que faz milagre demais, caiu do nada a comida do céu. Ele promete, ele que cumpre, terra onde emanar a leite e mel. Ele que fez erguendo os joelhos, em uma semana o mundo existir. Ele que faz e ele quem traz a paz pra bem mais perto de ti. Ele que diz que é o juiz e se ele diz, então é verdade. Ele que pode te garantir promessa de vida pra eternidade. Ele é Jesus, ele é Jesus. Nele a gente pode confiar. Ele é Jesus, ele é Jesus. Nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus. Nele a gente pode confiar. ele é Jesus, ele é Jesus. Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo. Ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. E nele a gente pode confiar. Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantar em uma só voz. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, o grande eu sou, o grande
Que maravilha, né? Que bom ouvir o nosso coral e que saudade, né, de vê-los presencialmente. Logo, logo a gente vai ter esse privilégio. Que bênção, mensagem maravilhosa aos nossos corações. Queridos, no dia 31, né, no nosso culto Noite Vigília, falamos sobre qual é o propósito, qual é a finalidade, qual é a missão da nossa igreja, da Igreja Batista Central em Bom Sucesso. E como nossa visão é justamente ser agente de transformação no Complexo da Maré, algo que a gente precisa entender como a nossa missão desse reino de Deus. E eu queria pensar com vocês hoje, nesse nosso primeiro culto do ano, em Mateus 3, verso 2, nesta palavra tão preciosa de João Batista, que ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Pai, obrigado pela tua palavra lida nesse instante. Aplica esta palavra, ó Deus, em cada coração. Fala através do teu servo nesse instante, usando como instrumento em tuas mãos. Obrigado, ó Deus, por esse ano que inicia. Ó Pai, quantas expectativas temos nesse ano de 2021. Mas, ó Deus, que tenhamos sempre o nosso foco de, como igreja do Senhor, aqui no Complexo da Maré, ser uma agência de transformação em cada vida que estiver ao nosso redor. Ó Pai, obrigado por tudo. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Esta é uma palavra de João Batista ali antes de iniciar o ministério de Cristo. E João Batista estava dizendo que ali naquele momento se instaurava o reino, que era um reino que estava próximo daqueles que ouviam a sua pregação, porque o rei prometido por Deus e anunciado nas Escrituras havia chegado. Era um prenúncio deste reino. E ele está dizendo: ó, estejam atentos que está inaugurando esse reino. Messias está no nosso meio. E ele quis dizer naquele momento em que a manifestação do reino de Deus na pessoa de Cristo traria graça e juízo. E daí a necessidade do arrependimento. Mas a mensagem da chegada do reino de Deus é a parte central do ensino do Senhor Jesus. Quando vamos olhar em cada momento, em cada palavra de Cristo, era algo central daquilo que ele falava do seu reino. Mateus afirma que Jesus deu início ao seu ministério público também pregando isso, lá capítulo 4, versículo 17 de Mateus, que diz assim: daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino do céu está próximo. Olha só, esta mesma mensagem pregada por João Batista, e agora Jesus confirmando essa palavra, dizendo: não, vocês precisam se arrepender, porque aí está o reino. Isso significa que aquela espera havia acabado, que o tempo da ação decisiva e soberana de Deus sobre a história da redenção se cumpria ali naquele momento. Que o reino de Deus havia chegado porque o rei em pessoa estava ali anunciando a sua chegada, dizendo: estou instaurando o meu reino, a partir de agora está o reino de Deus. E embora fosse continuamente aguardado aquilo pelos judeus, e é uma coisa muito interessante, porque em todo o tempo havia essa expectativa dos judeus pela essa chegada messiânica, por esse reino messiânico de Deus, e que estivesse ali então. Só que a expectativa deles não era correta, havia uma distorção, até porque na mente deles, e o que acontece até hoje entre os judeus, era aquela ideia de um Cristo, de um Messias político que viesse e então politicamente
tomasse a direção daquela nação e fizesse com que Israel se sobrepusesse sobre todos os outros povos, que então a partir daquele momento fosse Israel dominando todos os outros povos e o Messias sendo o governante dessa nação, sendo aquela nação por cabeça. E dentro desse pensamento dos judeus, era essa perspectiva que eles tinham de um Messias. Eles esperavam que esse reino se manifestasse na terra de forma visível. E estavam equivocados. E todo o tempo o Senhor Jesus deixava claro para eles em relação a isso. O Senhor Jesus revelou que o reino de Deus era de uma maneira diferente. E é impressionante, como eu disse, que muitas pessoas, e eu vou dizer até do meio evangélico, ainda tem um pensamento desse reinado terreno do Messias. Pensemos um pouco sobre isso nessa noite. Por isso, a primeira coisa que eu preciso entender aqui, eu queria que vocês entendessem comigo, é sobre esse reino, que de fato é o reino de Deus. O Senhor Jesus, embora sendo Deus, Ele veio em forma de carne e nos revelou de forma perfeita quem é Deus. Ele começou o seu ministério dizendo que o tempo determinado para o reino ser instaurado havia chegado. Ele não vai chegar, e ele não tinha vindo ainda. É muito importante que entendamos isso. Era aquele momento da vinda de Cristo ao mundo, foi um momento, a data inicial, onde o reino de Deus foi instaurado. E por isso ele exortava a todos ao arrependimento. Ou seja, Cristo inaugurou o reino de Deus na terra. É muito importante que entendamos isso. E como rei e senhor do reino, ele mesmo veio anunciar esta redenção. É imprescindível que entendamos que esse reino dos céus entre nós, manifestando-se com a vinda de Jesus e a manifestação do poder por intermédio dele, foi tudo aquilo que havia sido arquitetado por Deus desde a queda do homem lá no Éden. Naquele momento em que o homem, ele desobedece a Deus e Satanás, tentando derrubar a criação do homem, levando à queda, ele achando que havia alcançado a sua vitória ali, Deus traça um plano de redenção. É a partir daquele momento em que Deus dizia a Satanás: olha, você está pensando que você conseguiu alguma coisa, mas eu tenho um plano redentivo, eu tenho um plano onde o meu reino será instaurado, será cumprido, e você está derrotado, Satanás. E quando penso nisso, eu gosto de me reportar aquele momento onde Jesus confronta os fariseus, que o acusam de expulsar os demônios por Beelzebu. E o entendimento deles é que Jesus estava ali tendo autoridade do mal e não do bem. Era esse entendimento deles. E Jesus deixa claro que nele, Cristo, o reino havia sido instaurado. E que a partir desse momento, Satanás ou Beelzebu tinham mais como inimigo do que parceiro. Que Jesus queria deixar era claro isso, que Satanás perdeu a sua força. Eu gosto muito de um comentário de Champlin, que ele diz o seguinte, no verso 28, do versículo 28 do capítulo 12 de Mateus, ele vai fazer esse comentário, diz que ele é digno de nota, um dos mais importantes desse evangelho. Jesus afirma que não somente o seu poder de exercer se exerce através do Espírito de Deus, mas que os fatos acontecidos eram a evidência de que é chegado a vós o reino de Deus. Este é, em Mateus, a declaração mais explícita de que o reino de Deus já havia chegado em Jesus. Não tem como nós fugirmos dessa realidade. Em Cristo é chegado o reino de Deus. Quando Cristo veio a esse mundo, instaura-se o reino de Deus. O verbo grego, e Champlin continua dizendo, no verbo grego traduzido como é chegado, éftasen, indica não apenas proximidade,
Um dia que estava próximo ao reino, então diz que era justamente a presença do reino. Sem dúvida, o assunto é que a expulsão de demônios significa que o reino de Deus agora está vencendo o reino de Satanás. A consumação do reino é futura, mas ele já está realizado em Jesus. O valente, como ele diz no verso 29, o valente já está amarrado e os homens já estão libertos do poder do mal. Só é para entender o que Champlin está dizendo aqui, queridos. É que Deus estava dizendo, a partir daquele momento em que é instaurado o reino de Deus em Cristo, que todas as artimanhas de Satanás, toda a obra dele, ela cai por terra em nome de Jesus, aleluia. Quando nós olhamos e entendemos essa dinâmica do reino de Deus, no momento em que a gente entrega o nosso coração a Cristo, todo o poder de Satanás cai por terra em nome de Jesus. A partir do momento em que nós cremos nessa verdade, é isso que Jesus estava dizendo, a partir desse momento da instauração do seu reino, a força do inimigo ela cai para aqueles que entregam suas vidas a Cristo. Quando ele fala justamente aqui do valente sendo amarrado, ele está dizendo, pronto, né? Algumas pessoas têm uma visão distorcida, falando assim, o diabo está amarrado, achando que ele está amordaçado. Não, ele está solto, ele está fazendo as coisas que ele procura fazer, só que ele está amarrado porque agora ele não tem mais poder contra os servos de Deus. Aquele que faz parte do reino de Deus, aquele que se torna cidadão do reino de Deus, Satanás já perdeu, ele não tem poder. E é aqui que a gente olha o tamanho do poder desse reino de Deus. Esse reino de Deus é o seu poder. É o poder para libertar e restaurar vidas. Quando uma vida está entregue nas mãos do Senhor, e várias vezes Ele vai dizer isso, elas estão nas minhas mãos e ninguém pode arrebatá-las das minhas mãos. Já era, Satanás não tem mais autoridade sobre essas vidas. Aleluia! Que coisa maravilhosa quando entendemos esse reino de Deus. E era para fazer parte dele. Basta, uma vez que eu aceite a Cristo como meu único e suficiente Salvador, então eu passo a fazer parte deste reino. Eu sou um cidadão do reino. O momento em que eu entrego a minha vida a Cristo. Então, quando pensamos no reino de Deus, é importante que entendamos isso de forma clara. Cristo veio, no momento em que Ele veio, instaurou-se o reino, e ali está o reino de Deus. Estamos vivendo esse reinado do Senhor Jesus, onde entregando nossas vidas ao Senhor, não tem mais vez. Satanás ele intenta contra as nossas vidas, mas já está derrotado. Agora, como esse reino se materializa aqui? E aí quando a gente pensa sobre esse reino na terra, que é o reino em nós. Olha o que diz Lucas 17, 20 e 21. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Vocês conseguem entender aqui o que Jesus estava dizendo, gente? Porque para algumas pessoas a ideia era justamente de um reino assim, terreno, físico, com um líder político sentado num trono e ali comandando todas as nações. Era uma coisa muito física. Olha o reino de Deus ali, olha o reino de Deus aqui. E Jesus dizendo, não é assim, vocês não estão entendendo. Queridos, o reino dos céus está dentro de cada um de nós, ou seja, daquele que recebe a Cristo como seu Salvador. Ele é revelado pelo Espírito Santo, que é o selo da justificação, no momento em que entregamos os nossos corações ao Rei deste reino. E como refletimos aqui anteriormente, para ser um cidadão deste reino, é necessário nascer de novo, é necessário receber a graça de Deus por meio da fé. E Jesus ensinou que para entrar no reino dos céus é necessário ser como criança. Eu gosto muito desse texto. Eu sempre gosto de frisar essa parte.
que isso aqui é o diferencial para o mundo, gente. Quando Jesus fala que para fazer parte do reino de Deus, a gente tem que ser como uma criança. Sabe por que isso? Porque para fazer parte do reino de verdade, de fato, no momento em que entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, é ter um coração purificado pelo sangue dele derramado naquela cruz. Jesus traçou o perfil do cidadão do reino dos céus no Sermão do Monte. Eu falei isso aqui dias atrás. Aquelas 8 bem-aventuranças. E eu tenho insistentemente falado sobre isso. Isso aqui é muito importante a gente entender por que Jesus fala que nós temos que ser como crianças para sermos cidadãos do reino de Deus. E aí a gente vai olhar os pobres de espírito, os que choram, os mansos. Aí eu falo para você, você é manso? Nas suas atitudes, nas suas relações com a pessoa. Eu vou dizer isso para vocês, eu tenho pedido essa mansidão todos os dias, Deus, porque eu sei que eu só vou poder ter atitude de cidadão do reino se eu tiver essa mansidão no meu coração. É fácil? Não é, mas é o que Deus exige de nós. Cristo exige de nós como cidadãos do reino. Bem-aventurados mansos, os que têm fome e sede da justiça, os misericordiosos, os puros de coração como uma criança, os pacificadores, queridos. Entende isso? Principalmente nesse contexto que a gente vê hoje, que muito angustia meu coração como um líder espiritual, como um pastor, em ver que as pessoas, por causa de posicionamentos ideológicos, já jogaram essa história de pacificadores por bueiro abaixo. Os perseguidos por causa da justiça. Olha só, isso aqui, se a gente fosse falar só sobre as 8 bem-aventuranças, nós teríamos muito para falar aqui. Isso aqui sintetiza as características daqueles que são cidadãos do reino de Deus. Elas são promessas exclusivas aos discípulos fiéis ao reino de Deus, que está em Mateus 5:1. Elas revelam a extraordinária carga de felicidade e bênção, da qual desfrutarão aqueles que colocarem em prática esses conselhos. As dificuldades não são omitidas, no entanto, há uma garantia de um triunfo perpétuo dos fiéis, ou seja, aqueles que vivem fielmente a esta palavra e procuram ter isso em seus corações, serão grandemente abençoados por Deus. Há um triunfo para cada um destes. E eu estou fazendo parte disso, amém? Você também? Então elas revelam algo profundo dos ensinamentos de Jesus. A retidão, queridos, que agrada a Deus, se revela por uma transformação interior, mais relacionada ao nosso caráter. Eu fico muito preocupado com pessoas que se dizem servos de Deus, servas de Deus, pessoas que querem carregar o nome de Cristo em suas vidas, dizer para as pessoas que são cristãs, mas que não vivem as características de um cidadão do reino, de uma cidadã do reino. Não adianta ser exteriormente limpo, ou seja, aparentar boniteza, né? Se a gente pudesse usar assim essa palavra. Jesus mesmo fala do sepulcro caiado, que era aquele sepulcro passado, né? Passava um cal bonito, ele está por fora, branquinho, mas por dentro é podre. Irmãos, isso é algo muito sério. Queridos, algo muito sério, não adianta isso. Se o seu coração, sua mente não demonstram atitudes corretas, por isso que a palavra de Deus vai dizer que um cidadão do reino precisa ser como uma criança, ele precisa ser puro. O nosso interior, as nossas atitudes são elementos fundamentais na manifestação do domínio de Deus em nossas vidas. E através da nossa atitude, da nossa transformação interior, do nosso caráter, que o reino de Deus em nós poderá fazer a diferença.
Quando eu digo que temos de ser agentes de transformação aonde nós estivermos, é justamente por aí, porque através da minha vida, não é diante deste lugar aqui, não, do templo, dizer, vai lá naquela igreja que vai ser bênção. Não, é as pessoas que estão aqui, integrantes que têm o entendimento dessa visão, e vão ser então os agentes de transformação. As pessoas vão olhar para você e dizer, olha, essa pessoa é diferente, essa pessoa me traz paz, essa pessoa ela tem algo que pode agregar valor à minha vida. Por isso, eu digo que se nós, como agência do reino, nesta mudança de atitude, vivendo as características de um cidadão do reino de verdade, de uma cidadã do reino de fato transformados pelo reino, poderemos transformar as nossas famílias, poderemos transformar a nossa igreja, poderemos transformar o Complexo da Maré, podemos transformar o mundo. Está aqui na palavra de Deus. Se isso não acontecer, seremos como aqueles religiosos, iguaizinhos a eles, aqueles que muitas vezes foram confrontados por Jesus, que deixou bem claro que a religiosidade deles chegava ao entendimento que eles tinham do reino. Queridos, como eu me angustio hoje vendo tanta gente que se diz servo e serva do Senhor. Eu não quero ser melhor do que ninguém, não. Mas como eu vejo hoje, como me entristece no meio de uma multidão que se diz povo de Deus, que não entende o que é reino de Deus. Não vive isso, não demonstra isso. E aí quando nós olhamos em Mateus 21, 31 e 32, olha o que ele diz. Quando ele faz aquela parábola dos dois filhos, é da mesma família, se diziam filhos daquele pai. Mas diz, qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus disse, digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Olha, gente, eu já preguei sobre isso aqui. Eu preguei no primeiro domingo do ano passado, de 2020. Olha o que ele está dizendo. Os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino dos céus. Vocês, seus religiosos, vocês, seus litúrgicos. Acho que se Jesus pudesse falar, ele falaria com aquele texto lá de Isaías. Estão tão preocupados com rituais culticos, estão tão preocupados em manter a sua moral, vocês estão tão preocupados em serem puros, impolutos, sem jaça, sem mancha, sem mácula, querendo aparentar-se muito espirituais. Mas olha, e ele está dizendo uma coisa séria, aqueles que roubavam o povo e as prostitutas, esses estão entrando no reino primeiro que vocês. Por que Jesus estava dizendo isso? Porque eles estavam de fato se arrependendo, se quebrantando diante de Deus, e entendendo que era reino de Deus, e propondo em seus corações a serem verdadeiros cidadãos do reino de Deus. E a gente vai ver uma porção. Poderia citar aqui vários deles que tiveram essa experiência. E olha que ele continua a dizer, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça. E vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram e nem creram nele. E no verso 43 de Mateus 21 ele finaliza. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Dá os frutos do reino. Para pensar nisso. Será que o que o pastor Dejalmir está falando hoje, pelo Espírito Santo de Deus, é uma grande bobagem?
Que tipo de fruto do reino, como povo evangélico no Brasil, nós temos dado hoje? Que tipo de fruto do reino você, meu irmão, minha irmã, você tem dado? Para pensar. Hoje o Lucas me mostrou um post, eu pedi ele para colocar aqui, eu queria que você acompanhasse comigo. Eu achei muito interessante. Olha o que diz essa frase aí. Ao invés de caçar sinais da segunda vinda de Cristo, seja um sinal da primeira. Olha só, você tem tanta gente que fica assim, ai, quais são as evidências da volta de Cristo? Será que Jesus está voltando? Será que esse negócio do corona, essa pandemia, já é um sinal da volta de Cristo? Tem tanta gente preocupada, como vai ser a volta de pastor? Prega uma série de sermões sobre Apocalipse, como será a segunda vinda do Filho de Deus? Mas eu pergunto a você nessa frase tão preciosa e pertinente, será que você é um sinal da primeira vinda? Você tem demonstrado frutos do reino? Você consegue entender essa dinâmica do reino de Deus, querido? Querida, feche os seus olhos. Falemos com Deus. Pai, eu creio que essa palavra é tão clara. Quando nós olhamos a Tua palavra e somos confrontadas por ela, ó Deus, é tão claro entendermos que para viver de fato o reino, para vivermos de fato o cristianismo, a gente precisa ter postura, atitude, que demonstra transformação da nossa alma. Aonde através das nossas atitudes, na nossa relação com o próximo, não querendo julgar as pessoas, não querendo, ó Deus, muitas vezes desqualificá-las. Muitas vezes querendo me sentir melhor do que a outra. Muitas vezes sendo arrogante. Muitas vezes sendo presunçoso. Muitas vezes, querendo me sentir melhor espiritualmente, mais santo, mais puro do que o outro. Isso destruiu o bom andamento da igreja neotestamentária. Isso destruiu a comunhão da igreja de Corinto. Oh Deus, como eu vejo hoje isso acontecer em nosso meio. Porque ainda não entendemos quais são os propósitos do reino de Deus. E que só seremos agência de transformação de fato. Eu serei um agente de transformação de fato, se eu começar a viver isto através da minha vida, e outras vidas começarem a ser impactadas com a minha postura de um cristianismo verdadeiro, puro, integral. E que através da minha vida eu posso reluzir isso ao ponto das pessoas enxergarem este reino em mim. Oh Deus, que entendamos esta palavra, que hoje, nesta noite, ó Pai, servos e servas do Senhor possam dizer, Senhor, eu quero viver isso de fato em minha vida. Eu quero ser um cidadão, eu quero ser uma cidadã do reino, de fato. E se há alguém, Pai, que ainda não entregou a sua vida a Cristo, eu vi nesta palavra dizendo, olha, é isso que eu quero para a minha vida, eu quero entregar a minha vida a Cristo, eu quero fazer parte desse reino, é isso que eu quero. E eu sei que é disso que eu preciso para ser salvo, lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque eu entendi nesta palavra de que se eu não aceitar a Jesus Cristo como meu Salvador, eu não posso fazer parte desse reino, e eu quero fazer parte desse reino. Por isso entregue a sua vida a Jesus nesse momento, então ore ao Senhor, Pai Santo, eu quero. Ó Deus, entrego essas vidas nas tuas mãos, cada uma delas, Pai. Cada vida que de fato está tendo esse compromisso contigo, cobre-os com a tua graça e continua a falar aos nossos corações. Em Cristo é que oramos hoje e sempre. Amém. Se você fez essa decisão, aí você tem ao lado um QR Code, ou até mesmo aí no chat do nosso canal do YouTube. Fica aí essa minha palavra, faça aí o seu, entre aí, faça o seu cadastro, coloque o seu nome,
eu quero muito acompanhar você, queremos orar contigo. Então, se você tomou uma decisão, essa é a oportunidade. Você, meu irmão, minha irmã, não deixe para depois a oportunidade que Deus tanto quer, através da sua vida, realizar esta obra. Seja um instrumento de fato, seja um agente de transformação, aonde você estiver, na sua família, na sua igreja, na sua comunidade. É o desejo de Deus para a sua vida. Amém? Estamos chegando ao final do nosso culto e eu queria dizer a vocês que eu estou entrando, agora terminando o culto, estou entrando de férias, né? Vou tirar aí uns 15 dias para dar um descanso, volto só no dia 20, no culto do dia 20, de quarta-feira, vitória pela oração, estarei aqui com os irmãos, mas eu preciso tirar esses 15 dias de descanso, né? Foi um semestre bem puxado, principalmente na faculdade, né? Que Deus vai nos dar esse refrigério nesses dias para recuperarmos as nossas forças. E lembrando aí a vocês, né, que o pastor vai estar fora de contato, eu vou desligar meu celular, né, eu vou estar com ele desligado para poder ter esse descanso. Ninguém me encontra em WhatsApp, ninguém me encontra no telefone, porque eu preciso descansar esses 15 dias. Tá certo? Então eu queria frisar isso aqui e no dia 20 estaremos de volta. Qualquer coisa, se precisarem, entre em contato com a pastora Mônica, né? Eu creio que toda a igreja tem um WhatsApp da pastora Mônica, para fazer algum contato com ela, vai poder dar o direcionamento, que é a nossa vice-presidente da igreja também. E o pastor Joab, que está aí sempre pronto também dar esse suporte, pastor João Marques, que Deus esteja guardando aí a todos vocês, né, e que a mão do Senhor esteja sobre cada um nesse período que eu estarei de férias. Em breve estaremos aí, no dia 20, já estarei de volta para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Vamos orar nesse momento, estamos chegando ao final do nosso culto, que Deus os abençoe ricamente, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Feche seus olhos. Falemos com Deus. Pai, obrigado a Deus por esses momentos passados na Tua casa. Obrigado por esse culto, Pai, que tenha chegado diante de Ti como um cheiro suave. Que a Tua palavra, ó Pai, continue reverberando em cada coração. Ó Deus, guarda-me também nesse período de férias, me dando o descanso necessário. E seja, ó Deus, com todo o Teu povo durante esse período. Seja também, ó Deus, com cada vida, aqueles que têm atravessado tantas lutas. Temos orado, ó Deus, pelos nossos irmãos que estão enfermos. Seja com a Andressa, Pai, Tu sabes o quanto nós temos clamado pela vida da Andressa. Nosso diácono Isaías, ó Deus, que nesses últimos dias tem estado bem de saúde, ó Deus. Toma a saúde do Teu servo em Tuas mãos. Ó Pai, seja com o nosso Bernardo, Pai, Tu sabes o quanto temos clamado também pela saúde do Bernardo, quanto queremos ver ele aqui de volta no nosso templo, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome. Seja com a Dani e Cláudio. Guarda, ó Deus, cada enfermo, Pai, enferma, derramando a Tua bênção, Pai, e trazendo cura sobre essas vidas. Dá-nos uma semana guardada e abençoada por Ti, ó Deus. Quarta-feira teremos aqui o nosso culto Vitória pela Oração, dia 6, quarta-feira. Ó Pai, toma cada vida em Tuas mãos, ó Pai, abençoando essas vidas nessa semana. Cada irmão e irmã que levanta a sua mão agora, ó Deus, Tu conheces, Tu sabes quais são, ó Deus, os pedidos que eles apresentam diante de Ti. Abençoe cada uma dessas vidas, Pai. Obrigado por tudo, é no precioso nome de Jesus é que oramos hoje e para todo sempre. E agora, que o amor de Deus Pai, a graça redentora e remidora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a unção e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todo o seu povo, que agora está em seus lares, assistindo ao Pai e participando deste culto, e com todo o seu povo espalhado por esta terra, hoje e para todo sempre. Amém.